acredito que todo ser humano gosta de ser colocado para pensar ou para resolver questões. É como se fosse ativado um senso de inquietação onde não há descanso enquanto não se resolve o mistério. E é exatamente isto mesmo que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre mistério e thrillers. Muitos são os fãs de livros e de filmes que se envolvem numa boa história, onde os mesmos querem desvendar o segredo como se ele fosse um puzzle. Por isso, para falar sobre o assunto, eu conto com Erlan Tostes, e se estás a par dos episódios do Entre Linhas, então tu já sabes quem é. O Erlan é teólogo, professor e host do podcast Ovelhas Elétricas. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, que mundo é este do mistério e do thriller? Eu acho que para deixarmos os nossos ouvintes assim mais calmos, acho que é bom nós tirarmos já as dúvidas. Qual é que é a diferença que existe entre um livro ou um filme de mistério para um livro ou um filme de thriller? Perfeito, Ana. Acho que a gente pode começar falando que o mistério, ele necessariamente está no thriller. Esse tipo de obra, ela precisa ter alguns elementos. Precisa ter um mistério, precisa ter um caso a ser resolvido, precisa ter elementos que te deixam apreensivo, que te deixam incomodado, ansioso para que você chegue na resolução final, mas principalmente é necessário que que a história seja dirigida pelo vilão. O vilão é que determina os rumos da história. Então, por exemplo, se eu pegar o filme O Rei Leão, Rei Leão não é um thriller, não é um mistério, porque existia um protagonista que em determinado momento foi antagonizado, né? O Scar acaba com a vida do Mufasa, spoiler, foi um filme de 94, desculpa para quem não assistiu. E, de repente, o Simba ele tem que se virar para poder recuperar o seu reino. Então, isso aí é uma aventura, enfim, tem cenas de ação, tem momentos de ação em que vai haver uma resolução. O thriller, ele é outra coisa. Ele é onde um roubo, um desaparecimento, um sequestro, alguma coisa de ruim acontece por causa de um vilão. Pode ser um assassinato, pode ser uma ameaça global, que alguém está ameaçando destruir o mundo. Então, começa com esse desafio, com esse mistério, com essa coisa que precisa ser resolvida, precisa ser impedida. Então, o protagonista é provocado a resolver isso, a solucionar o problema. Então, casos como, vamos pegar um recente, o Batman Cavaleiro das Trevas. O Coringa, ele queria organizar o crime em Gotham para que acabasse com o Batman e que provasse para o Batman que as pessoas em Gotham eram tão más quanto pudessem ser, não necessariamente vilões, mas pessoas que voltariam-se uma contra as outras. Então o Batman ele responde a esse chamado do Coringa para acabar com esse conflito, com essa resolução, com esse drama terrível que está acontecendo na cidade. Então, é claramente um filme organizado na estrutura de thriller. É difícil falar. Enrola a língua. Enrola um pouquinho. Aí é melhor falar suspense, né? É o suspense, é melhor. Então, tem tipos de filmes assim que precisam ser resolvidos. Então, existem subgêneros dentro dele. Então, você tem o policial. Então, Seven, os Sete Crimes Capitais, lá com o Brad Pitt, o Morgan Freeman, são policiais que vão investigar uma série de assassinatos que está acontecendo. O Zodíaco, no mesmo caso, né? Então, você tem esses thrillers psicológicos, por exemplo, o filme Corra, que tem esse tipo de abordagem também, que é uma sociedade toda bizarra que pega o corpo de outras pessoas, então o nosso protagonista precisa sobreviver a isso e escapar dessa situação. Você tem também casos de roubo mesmo, pode ser roubo inclusive no western, no faroeste americano, pode ser um roubo assim como Casa de Papel, por exemplo, só que esse é um thriller que ele é subvertido, porque a gente torce para o vilão. Enfim, sempre tem um elemento de mistério, e é necessário que a gente vá acompanhando a série para desenrolar o final e chegar na conclusão. E é muito interessante tu fazeres a distinção dos dois e também falar sobre os subgéneros por exemplo, do thriller,
vamos dizer suspense, então. Porque existe talvez um fator que nos leva a crer que podem ser facilmente confundidos com filmes ou com escritas de horror ou de terror. Porque eu sei que ainda há pessoas que Perfeito. se confundem bastante com isso. Como é que tu farias Uhum. ainda a distinção de obras que são de horror e terror? Normalmente existe um elemento sobrenatural no terror, no horror, Uhum. e existe, mesmo quando não há, no caso, por exemplo, o massacre da Serra Elétrica e tal, quando não há o elemento do sobrenatural, tem algum elemento específico do assassinato pelo assassinato, do serial, da necessidade do psicopata Uhum. de acabar com a vida de alguém. E não necessariamente há uma resolução, não há alguém atrás para resolver o crime. O foco não é esse. O foco não é a causar um problema para ele ser resolvido. O foco é simplesmente assustar, deixar a pessoa aterrorizada, aquele clima mesmo de Sexta-feira 13, Jason, Freddy Krueger, Atividade Paranormal. É sempre de dar susto. O foco é esse, te Uhum. deixar bem assustado com aquela situação. Os filmes de mistério, de suspense, eles trazem um tipo de gato e rato, é necessário capturar. Então, o foco não está necessariamente, apesar de poder haver elementos que dialogam com o terror e com o horror, o filme Corra, por exemplo, também, o filme Nós, esses filmes que têm algum tipo de terror psicológico, mas o foco está na resolução dos conflitos, em resolver o caso, em descobrir qual que é o segredo por trás de determinadas coisas e escapar, ou prender, ou às vezes matar, enfim, o vilão. Então, Uhum. normalmente, essa é a distinção. Filmes de horror normalmente têm elementos sobrenaturais ou inexplicáveis. Há pouco tu estavas a falar no sentido que as obras de mistério e de Uhum. suspense, eles trazem muito uma ansiedade, uma inquietação. Sim. Inclusive, até mencionaste o filme Seven, que eu não sei porquê, até hoje eu não entendo. Eu tinha acho que uns 7 anos, quando eu vi isso na escola, um professor apresentou isso Ah, para nós, eu não entendo qual é que foi o intuito dele em ok. apresentar esse filme para nós com 7 anos, mas as imagens elas ainda estão muito vívidas na minha mente e lá está, pronto, se ainda não viram o filme aqui vem um pequeno spoiler também. Todos os casos eles passam-se em volta de assassinatos que envolvem sempre um dos 7 pecados capitais. E eu nunca mais me hei de esquecer da cena do pecado da gula, como aquele senhor Sim. acabou por ser assassinado, aquilo para mim foi horrível, até hoje essa imagem não me sai da cabeça. Por isso a minha Sim. pergunta é, como é que nós chegamos a um equilíbrio daquilo que podemos ver, até onde é que estamos capazes e aptos para ver, com que idade, e também assim, estamos a falar numa geração que cada vez é mais ansiosa e com muita tendência a gatilhos. No Uhum. caso, o que é que tu aconselhas? Onde é que podemos colocar aqui cada pessoa? Existem elementos objetivos e subjetivos. Vou Hum, começar nos subjetivos. Cada pessoa sabe até onde pode ir. Então, não existe regra geral que todo mundo caiba na mesma baliza, né? Cada pessoa sabe, às vezes eu tenho dificuldade com o tema A, B ou C, e outra pessoa não tem. Às vezes, eu passo mal com determinada cena e eu não vou me dar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Já viu aquele filme 127 Horas? já. Onde Uhum. o Franco lá ele fica com o braço preso na rocha. Eu juro que passei mal no cinema. Passei mal no cinema quando assisti aquele filme. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Mas então, cada pessoa sabe até onde vai. É claro que aquilo era borracha, era um material que não era o braço dele, com certeza. Mas eu, imerso naquele contexto, fiquei bem mal. E cada pessoa sabe o que faz bem e o que faz mal para si. Então, se a pessoa ela entende que faz mal e mesmo assim deseja consumir determinado material,
Bom, a pessoa tem liberdade para isso, né? Cada um é livre para fazer suas escolhas. Eu recomendaria não ir por esse caminho. Exato. Esses são os elementos subjetivos, né? Cada pessoa sabe o que faz bem e o que faz mal. Então, enfim, teve a experiência lá com o Seven, viu lá a gula comer até chegar no ponto daquela cena. Bom, o próximo filme que eu sei que vai ter alguma coisa parecida, eu já não vou chegar muito perto, porque não me fez bem. Agora, se me fez, se não me afetou de maneira negativa, tudo bem, acho que não teria problema. Bom, agora tem os elementos objetivos. Tem certos pontos que realmente, objetivamente, fazem mal em certos âmbitos para nós. Vou dar um exemplo. Quando nós nos deparamos com uma história cujo roteiro caminha para algo que é injusto, que é ruim, e a mensagem que o diretor quer passar é algo muito ruim mesmo, algo que glorifica a violência e a injustiça. Então, eu não vou citar nem o filme para não fazer propaganda para ele, mas eu, na minha adolescência, assistia muitos filmes trash, muitos filmes que eram, assim, gore, que, assim, de violência gráfica extrema. E eu, adolescente, achava aquilo maravilhoso. Só que Tipo, hoje, aquela coletânea do Só. Isso aí eu nem marcou, diria... marcou a minha não, geração. eu inclusive iria. Era algo pior. Era algo muito pior. Era algo muito ruim. Em off, talvez eu te conte. Meu Deus, não estamos a falar da purga, pois não? É que esse é o meu máximo, eu não vejo mais. Eu sou medrica, gente. Não. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava assistindo um filme, aí a grande graça que tinha era o cara ficar atropelando senhoras de idade na rua. E quanto mais ele Meu atropelava, mais Deus! ele ficava feliz, ele contava pontos. E aí chegou o ponto, ele chega numa festa, ele briga com o cara, abre a cabeça dele com um martelo, porque sim, Não, que ele isso é está feliz. violência gratuita mesmo. Gratuita, gratuita, gratuita. Um Uhum, outro exemplo, tem um filme do Michael Haneke chamado Violência Gratuita, exatamente esse é o nome. Inclusive tem um remake, ele é um filme original sueco e fizeram um remake nos Estados Unidos, que também é exatamente isso. uhum, Uma dupla de jovens vai sair por aí matando pessoas nas casas delas. Basicamente é uhum. isso. Então, são elementos que são naturalmente ruins. Não é qual o intuito de se assistir um filme normalmente? Entretenimento e absorção da mensagem que se tem ali. Então, eu Claro. vou ver a lista de Schindler. Eu me compadeço claramente com aqueles judeus que estavam ali, com o próprio Schindler. Enfim, quando eu vou ver, sei lá, Tubarão, eu morro de rir, porque é um tubarão pegando pessoas. Não tem muito o que fazer ali no filme Tubarão. O Péssimo Jaw, né? robô. É um robô. Agora, quando tem um filme assim, que tem essa mensagem ruim, eu não tenho nenhum entretenimento, né? E eu também Uhum, não tenho a mensagem que eu posso absorver, eu posso refletir, né? Normalmente as obras de entretenimento, elas trazem uma reflexão para a gente para e fica pensando, poxa, eu poderia fazer algo diferente para minha vida, eu poderia ser alguém melhor. Mas chega num ponto em que é só perda de tempo mesmo. Então, o uhum. tempo é um recurso tão limitado e valioso eu acho que não vale a pena perder. Então, para mim, eu iria para esses critérios objetivos de que é perda de tempo. O que tem nesse filme aí para poder eu crescer como ser humano? Então, para me divertir mesmo, só para me distrair. Às vezes vale a pena a distração, né? O fator lúdico. Então, eu Uhum. iria para esses dois pontos, né? O que é subjetivo me faz mal, e eu sei que me faz mal, e o que me faz perder tempo e não tem muito mais o que acrescentar na minha vida. Porque é mau e pronto, É mal não e há ponta pronto. por onde se pega, é isso mesmo. Ah, já agora, falando nessas pessoas que escrevem e realizam, ou seja, livros e filmes com violência gratuita, qual é que é a tua opinião ou o que é que tu pensas sobre o assunto? No sentido de o que é que leva estas pessoas a deixarem a imaginação ir para o macabro e saber que isso vai influenciar outras pessoas de forma muito negativa? Eu vi uma entrevista uma vez do Quentin Tarantino. Ele estava falando sobre os filmes dele, sobre a importância da liberdade criativa do diretor, e perguntaram para ele por que seus filmes sempre têm muita violência, o tempo todo tem algum tipo de violência muito explícita e gratuita. Aí ele fala, porque as pessoas querem.
Se elas não quisessem, não iam ver meus filmes. Meu Eu não Deus. tinha sucesso de bilheteria. Então, parece, olha só, a evidência parece que realmente alguém quer, as pessoas que querem ver os filmes de violência, querem ver o Hitler ser metralhado na cara, querem ver lá o Charles Manson e o pessoal que invadiu a casa lá do Polanski, do Era Uma Vez em Hollywood, ser comido por um pitbull, quer esse tipo de experiência, só que o Tarantino ele sabe subverter a violência, porque Hum, ele usa elementos que a gente conhece no cotidiano, como a história, e ele pega a história e inverte. Então ele pega lá a história dos nazistas e inverte. Pega a história dos escravagistas lá no Django Livre e inverte. Pega a história, de novo, enfim, dos assassinos aqui do Aeroways Hollywood e subverte. E ele faz um tipo de violência, de vingança, onde a gente participa dessa vingança. Como se uma hum, experiência catártica mesmo. A gente estivesse ali falando, poxa, vilão, toma essa, agora morre, agora seja metralhado na cara. Entendeu? É a uhum. experiência. Aqui no Brasil a gente tem aquele filme Tropa de Elite, fez muito sucesso mundo Sim. afora. Então, a gente vê uma violência exacerbada. O diretor Padilha, inclusive, queria fazer uma crítica a essa violência. Só que as pessoas enxergaram o Capitão Nascimento, que é o protagonista, como o grande herói do filme. Então, ele tem mesmo que fazer isso, tem que botar e asfixiar as pessoas, e pegar um cabo de vassoura e ameaçar as pessoas, enfim, dar tiro na cara. É o tipo de coisa que as pessoas parecem que têm essa ânsia, esse desejo da justiça ser efetuada. Isso, na verdade, Uhum. demonstra que é um sintoma dos nossos dias. As pessoas querem filmes de justiceiros porque a justiça é falha no nosso mundo, Uhum. querem filmes de vingança porque elas se sentem injustiçadas, se sentem, poxa, não está acontecendo nada na minha vida. É que nem aquela história, aquela parábola que Jesus conta da viúva que ela fica cobrando o juiz constantemente até que ele vai lá e Sim. julga a causa dela. Nosso mundo é esse, estamos o tempo todo cobrando as autoridades, os juízes, as pautas morais que existem aqui, e ninguém julga elas, porque a injustiça reina aqui no Brasil, principalmente, não sei como está em Portugal, mas o Brasil é um antro de corrupção e injustiça. Então, quando aparece na ficção, que é um local seguro, porque querendo ou não, você está na sala de cinema só assistindo, é um local passivo, você não faz Uhum. parte, né? Então você está recebendo uma mensagem de que, poxa, é possível que numa realidade alternativa o mal perdesse, entendeu? Hum. Então, por exemplo, para esse caso do Tarantino, eu iria por esse caminho. Só que tem outros diretores que vão pela diversão, porque sim, pela a violência, porque sim. Tem aquele filme O Albergue, pessoas que ricaços que contratam outras para poder sequestrar pessoas que vão lá para o leste europeu e torturam essas pessoas por diversão, só por Hum. diversão. Então, assim, infelizmente, tem muitos tipos de casos, esses que eu citei também, de violência gratuita, onde o foco do filme, a mensagem é simplesmente zero. Eu quero ver violência gratuita na tela. É quase como se fosse uma pornografia da violência, onde não Uhum. há o relacionamento ali, a mensagem para ser passada. O filme, a mídia audiovisual, é só uma desculpa para eu poder passar esse desejo que eu tenho mórbido de ver o sangue escorrendo, a víscera escorrendo, e eu não ser preso, porque se eu fizer isso na vida real, eu sou preso. Mas se eu colocar numa Exato. película, numa ficção, eu estou seguro. E a gente também está seguro assistindo, entendeu? Então, é esse ciclo doentio que é promovido pelas essas pessoas. E bem doentio, porque eu estou a pensar o seguinte: o facto de irmos ao cinema parece que nos está a dar um aval moral, quem o faz, atenção para Uhum. ver esse tipo de filmes, parece que está a dar um aval moral, ah, porque na minha cabeça, eu não sei se isto vai fazer sentido, mas eu vou falar na mesma. Não há diferença nenhuma quando nos sentamos no cinema para ver um tipo de filme assim que é só violência gratuita, por exemplo, As Arenas em Roma ou Interessante, a guilhotina interessante. no meio da aldeia, Perfeito. fogueiras no meio da aldeia também. Uhum. Será que não puxa por nós quando nós já puxa, ou seja, já somos levados um pouquinho para esse tipo de entretenimento que não tem entretenimento nenhum, não tem mensagem Isso. nenhuma a passar? Será que não começa a puxar por nós também a nossa maldade, aquilo que já está no ser Hum. humano?
Perfeito. Você citou o caso das guilhotinas. O Michel Foucault tem aquele livro Vigiar e Punir. Ele cita, logo no primeiro capítulo, né, a história lá da violência, ele vai falar sobre um caso no século XVIII, onde um homem foi condenado por patricídio, né, ele mata o pai, e ele vai Uhum, ser julgado e condenado à morte por uma execução terrível e pública, tá todo mundo vendo. Então ele vai ser amarrado por 4 cavalos, cada um em um membro, e ele é puxado, ele é desmembrado, e cada membro é colocado em determinada parte da cidade, depois ele é queimado. É uma coisa terrível que acontece. E todo uhum, mundo está lá assistindo como se fosse uma atividade. Vamos no parque hoje ver uma execução? Vamos. Então a família vai em conjunto, as crianças vão vendo aquilo. Então é uma descrição do que ocorria pouco tempo atrás, a gente está falando de 300 anos atrás. Então, em uhum, determinado momento na humanidade, o suplício, que é esse tipo de execução pública, parou de ser público e começou a ser privado. Todo tipo de execução agora, injeção letal, cadeira elétrica, fuzilamento, que seja, é num local reservado, privado, entendeu? Uma sala fechada. Então, as uhum, pessoas não mais têm acesso a isso. Me parece que depois das revoluções liberais, e iluminismo principalmente, e toda a mudança que houve, e que culminou no pós-guerra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a vida humana passou a ter mais valor, mesmo a do uhum, criminoso, mesmo a do crápula, mesmo a do malvado. Ele ainda tem direitos inalienáveis, ele vai ser julgado, condenado, tudo bem, mas essa violência pela vingança, eu preciso acabar com ele, eu preciso pagar o olho por olho, dente por dente, no uhum. mundo assim todo mundo acaba cego e banguela. Então, acho que você foi no alvo, Ana. A maldade que está dentro de nós, ela precisa de elementos que a contenham. E hoje a gente tem Uhum. algum tipo de mentalidade, de leis que vão contendo essa maldade, mas uma vez ou outra ela escapa, e nas telas do cinema também. É porque é curioso estar a falar sobre isso, porque de repente a minha cabeça também foi levada para Game of Thrones, quando nós já estamos no último filme, na última parte, em que nós vemos que a outra presidente, ela no fundo, se não acabassem ali com a vida dela, se a Katniss não acabasse ali com a vida dela, ela basicamente iria fazer aquilo que o outro presidente tinha feito por anos no Capitólio com. Ai, agora esqueci o nome do nome que se dava a cada sítio, que eles até tinham Eu não lembro. números. Esqueci também agora. Pronto, deu um branco, Me não há fale. problema. Não era estação, mas pronto, não importa. Eram 12, 12 Distritos. distritos, era isso mesmo, Isso. fantástico. Eram 12 distritos, aí criaram o 13º, que essa senhora ela encabeçava, mas no fundo ela iria fazer a Uhum. mesma coisa que o outro presidente tinha mantido por tantos Uhum. anos. Então, numa sede de vingança, ela iria se tornar a mesma coisa. E se não se acabasse com o mal, aquilo iria perpetuar-se. E agora a pergunta que Isso. eu faço antes de terminarmos, porque ainda há outra pergunta para terminar, é como é que seria como é que eu ia te explicar isto? Como é que seria a ideia ideal para acabar com esta maldade? Eu e tu já sabemos a resposta, mas por exemplo, Uhum. temos tanta gente que nos ouve, que é cristã e que não é. Qual é o teu ponto de vista sobre isto? Porque ver estes filmes e ler estes livros também nos faz pensar um pouquinho sobre isso. Entendo, entendo. Uma vez me fizeram uma pergunta no Instagram sobre isso, sabia? Sobre o que eu achava sobre a imanentização do escáton. Aí eu falei assim, nossa, mas que pergunta muito específica. Ok, então deixa eu tentar responder. Tem um filósofo chamado Eric Voegelin, ele fala justamente sobre isso, sobre não imanentize a escatologia, não tente usar por elementos humanos, políticos, econômicos, sociais, para tentar adiantar aquilo que vai acontecer no último dia, né? Na escatologia, essa doutrina das últimas coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Alguns políticos, alguns líderes tentaram encontrar
meios para poder adiantar isso, para poder resolver o problema do mundo. Qual o problema do mundo de acordo com, por exemplo, o comunismo? As classes, a existência de classes sociais diferentes. E algumas pessoas detêm os meios de produção e elas oprimem o proletário, né, os trabalhadores. Então, qual que é a resolução? Como é que é essa imanentização do escáton para o comunista? Acabar com as classes, matar os burgueses, matar os monarcas, deixar todo mundo planificado e até o ponto em que a sociedade esteja madura o suficiente para a implantação de um comunismo pleno, onde todo mundo vai estar na ditadura do proletariado, todo mundo, cada um fazendo o seu papel e todo mundo bonitinho, vivendo em paz. É a música do John Lennon. Imagine all the Imagine. people. Todo mundo ali. Living life Então, in peace. depois que todo mundo está com sangue na mão. Então, esse tipo de Utopia. imanentização. Mas, beleza, essa é a visão do comunista. Vamos ver a visão do liberal. O liberal, ele entende que as liberdades individuais, elas têm que ser superiores a tudo. Então, esse tipo de visão que as classes diferentes são ruins, na verdade isso está errado. Na verdade é bom que haja classes diferentes, porque é uma liberdade, é um tipo de manifestação das idiosincrasias de cada característica do indivíduo. Alguns podem mais, outros podem menos, e a concorrência vai gerar um tipo de mercado aquecido que vai gerar uma prosperidade ímpar para a sociedade. Novamente, outra utopia de que a gente vai poder, com o mercado desregulado, fazer tudo e ele vai... e esquece que existem recursos finitos, né? Uma hora acaba, ou então vários conglomerados surgem, e surgem monopólios, e vem trust, vem um monte de coisa que acaba gerando injustiças. No fim das contas, também é um outro tipo de solução que tem bons argumentos, mas gera maus resultados, como desigualdade social, fome, miséria, aumento do número de pobreza, enfim, vários problemas ocorrem. Vamos pegar um outro exemplo, o anarquismo. O anarquismo entende que o fato de terem governos é problemático. Então, o grande lance é não ter governo, é você ter autocracias, pessoas que possam se gerir nos seus núcleos e tal, cada um fazer as suas próprias organizações sociais, etc. Beleza. É um problema também, porque uma hora quem vai fazer o papel do governo mesmo, sobre, então o imposto é roubo, eu não quero que tirem do meu capital para que possa gerar um tipo de bem-estar social. Isso é um problema. É um problema porque uma hora o pobre fica sem, uma hora alguém que está com menos problemas fica desabastecido. Enfim, sempre há algum tipo de tentativa de resolução, né, de acabar com o mal. Todo mundo quer acabar com o mal. Só que a resolução, por meios humanos, ela é sempre paliativa e sempre problemática. Nós, que somos cristãos, sabemos que um dia o mal vai acabar. Não pelos nossos próprios meios, mas porque Deus vai estabelecer o último dia, o dia do julgamento, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais lágrima para ser enxugada, o mal vai ser jogado, vai ser destruído finalmente, e nós receberemos corpos glorificados, enfim, haverá o julgamento final. A gente está esperando esse escáton que é verdadeiro, e não esse que é artificial que a gente provoca pelos nossos próprios meios. Enfim, nós que somos cristãos, a gente tem essa esperança, a gente joga ela para o último dia, e o bom não é que ela está lá no futuro e uma hora vai chegar. O bom é que não depende de nós, não depende da nossa própria força, porque se dependesse, a gente ia transformar o mundo lá no planeta dos macacos, onde Verdade. quem tem o osso maior na mão é o líder, é o César, entendeu? Então, a gente deixa para Jesus que ele sabe o que faz. Ora, nem mais. Erlan, agora mesmo para terminar e para aliviar um pouco mais, foi uma discussão muito boa, gostei bastante, mas para aliviar um pouco mais, falando agora de livros, vamos assim para casos mais de thrillers, por exemplo, temos os clássicos, não é? Os policiais, o Sherlock Holmes, temos a famosa Agatha Christie, por aí vai. Para terminar, o que é que tu aconselhas de leitura de bons mistérios, bons suspensos, tanto de leitura como de filmes? Olha, eu gosto muito de um que o Dan Brown escreve, chamado Fortaleza Digital.
Eu li esse livro em uma tarde, tão aficionado que eu fiquei. Esse livro deve ter o quê? Umas 200 páginas. Eu fiquei desesperado para terminar. É de tão bem que ele constrói a trama, assim, é um pouco datado hoje em dia, porque ele foi escrito numa época que estava surgindo ainda a popularização da internet, então era um tipo de vírus que ia se espalhar e tinha algumas formas de decriptar o código, então ele tinha que formar uma equipe. Nossa, mas foi tão legal, eu não quero dar spoiler nenhum, de tão bom que eu achei esse livro sensacional, e essa é uma leitura muito dinâmica e rápida e envolvente, como um bom thriller, ai, quase que não sai, deve ser. E para filme, eu gostei muito daquele filme, eu não sei como ficou em Portugal, mas o nome aqui no Brasil ficou Entre Facas e Segredos, o Knives Hum, Out. ok. Eu acho É, que eu teria que pesquisar para saber, porque eu ainda não vi esse filme. ele é com o Daniel Craig, ele que fez o último 007. Uhum. Ele é a investigação da morte repentina de um grande milionário, e tem vários suspeitos, né? Como esses filmes de suspense são maravilhosos, com vários suspeitos numa mesma família, tem o mordomo, tem a enfermeira. Só que a gente começa o Tem uma filme enfermeira. tem a enfermeira, Já que vi ela esse dá. filme. É Esse filme é maravilhoso. maravilhoso. É É maravilhoso. maravilhoso. Eu fiquei Então assim, chocada com é quem realizou maravilhoso. tudo. Não, não, assim, é de explodir a mente, é realmente como, porque esse filme ele subverte um pouco, porque ele, do início, ele já entrega para você quem é o culpado. Uhum. Então, a gente vai vendo todo o trabalho que a pessoa tem para, enfim, cumprir os rastros, e o plano que foi feito para que isso acontecesse, e, enfim, eu não quero falar É nem, maravilhoso. porque Não, no, esse filme é mesmo muito não, bom. Muito é bom. muito bom, é Inclusive é muito com a bom. Ana Darmas, se eu não estou em erro. É, Se eu não estou em isso, erro, sim. E é acho que sensacional. parece. Agora esqueci o nome dele, mas ele fez o Capitão América. É o Chris Ah, Evans. exatamente. Portanto, vejam pelos atores e vão saber qual é o filme. É muito bom, é muito bom. Mais alguma recomendação? Não tem como deixar de fora o Sherlock, né? Sherlock Holmes é tão bom. E eu gostaria muito de deixar a recomendação para a série da BBC que fizeram do Sherlock, né? Se chama só Sherlock, que é tão boa. É com aquele Benedict Cumberbatch, né? Que fez o Doutor Estranho. Aquela série é maravilhosa, porque ela traz um ar contemporâneo para uma série de livros que tem o que tem 200 anos, 180 anos. É muito, muito bom. Assim, pega todos os elementos originais, todo Estudo em Vermelho, Cão dos Baskervilles, todas as referências estão lá. E quem é fã mesmo, e eu gosto muito, né? Eu sou time do Arthur Conan Doyle. Eu gosto mais do Sherlock do que do Poirot lá com a Agatha Christie. Apesar que minha filha chama-se Agatha, tá? Então, eu deixo a recomendação, leia tudo que tiver disponível no Sherlock. Inclusive, eu gosto muito dos filmes antigos, tá? Da década de 40, com o Basil Rathbone, preto e branco, Melodia Fatal, o Doutor Negro. Nossa, amo todos os filmes, recomendo todos. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erland Tostes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.